Vamos falar do assunto do momento internacional? Let's talk about it. Payroll, né, que é a taxa de emprego dos Estados Unidos. Os Estados Unidos criaram 64 mil vagas em novembro. Mas instruíram 105 mil pelo lado do governo federal. Então, e aí? E aí que o Banco Central decidiu, não por unanimidade, de cortar a taxa de juros em 0,25%. Só que aí você está num dilema. Qual é o dilema? Você ainda não pegou todo o impacto do tarifaço. Então, corre o risco, vamos falar o seguinte, de você chegar daqui a 3, 4 meses, a taxa de inflação chegar a 3, já foi 3,5%, chegar a 4, 4,5%. E aí, o que você vai fazer? Vai subir a taxa de juros? Mas aí, por exemplo, ele falou assim, olha, o nosso querido Jerônimo Paulo, né, eu gostei do período que deram no chat esses dias e eu comecei a chamá-lo dessa maneira, Jerônimo Paulo. O Jerônimo Paulo, ele falou assim, olha, eu, ao contrário da galera aí, tô chegando à conclusão que a inflação não está subindo. Que o problema é a inflação de bens de consumo que está sendo impactada pelo tarifaço. E aí é o seguinte, a minha pergunta é, se meu carro tivesse 2 rodas, seria uma bicicleta. O se não muda nada. Então ele fala, se não tivesse tarifaço, a gente estaria com inflação baixa. Não, mas aí não dá. Mas teve o tarifaço. Não, aí não dá. Se não tivesse tarifaço, é que nem aquela coisa que o cara fala para você, que eu já comentei aqui uma vez. Se não tivesse risco fiscal, nosso câmbio estaria a 4,40. É a mesma coisa que eu falei. Se eu tivesse 2 metros de altura, meu peso era ideal. Isso também não adianta essas contas idiotas. Se eu não tivesse tarifa, se eu tivesse 2 metros de altura, meu peso era ideal. Meu IMC tava na cara, certo? Tava perfeito. Se eu não tivesse tarifaço, eu não teria inflação. Se eu não tivesse risco fiscal, meu câmbio era 4,40. Cada regressão é inútil. O se não pontua. Né? Não, e o se, eu tenho. Eu tenho tarifaço. Eu tenho risco fiscal. E não tenho 2 metros. Eu não tenho os tais 2 metros. E não vou ter 2 metros. Não, ainda tem tempo. Não tem tempo. Você dormir cedo, não sei, jogar um basquete, um pilates. Não sei, cara. Fazer aquelas... Não sei. Tá bom. Tem uns caras na academia aqui do lado que tem esse hormônio lá também que vai... Vou ter que tomar trebolona. Vai ter o GH. Não, mas, professor, e aí olhando um pouco para essa discussão do Jerome Powell, né, o Jerônimo Paulo ele chegou lá e falou assim, olha, se não, a inflação de bens de consumo ela está sendo muito impactada pelo tarifaço, o tarifaço está complicando minha vida. Você acha que o Jerônimo Paulo, todo dia à noite, quando ele vai deitar e rezar, ele reza por um mundo que ele não tenha tido o Trump esse ano? Porque complicou muito a vida dele? Não tem a mínima dúvida. Porque quando você trabalha numa autoridade monetária e essa autoridade monetária ela tem uma variável que é incerta, não é risco, é incerta. Ele pode chegar e falar, tarifa é 30, tarifa é 50, agora eu briguei com a China, tarifa é 125, não, fiz as pazes com a China com terras raras, agora é 30, isso o cara fica louco. Como a gente fala, em economia, risco a gente corre. Risco eu sei correr, o que eu não sei correr é incerteza. Então ele reza para não ter tido um presidente, não vou falar nome, incerto, Trump, etc., mas ter tido um presidente incerto que vai e volta toda hora. Porque isso ele mexe muito na decisão da política monetária. Não, o fato de ter sido Trump afetou muito. O fator Trump nos Estados Unidos, ele mexeu bastante com a economia, até porque o Jerome Powell, ele é um cara que eu tenho certeza absoluta que domingo à noite ele já define toda a vestimenta dele da semana, já define toda a rotina dele. Entendeu? Ele já fala assim, terça-feira tem Pilates de manhã, quarta-feira tem um joguinho aqui para eu assistir. Ele já deixa tudo bonitinho. Entendeu? A gaveta dele deve ser arrumada. Ele não deve ter, assim, 1 milímetro de sujeira na casa dele. Extremamente organizado. E do nada, chega um cara que fala assim, é o seguinte, a partir de hoje, vou te tarifar em 240%, China. Bagunça tudo. Aí fala assim, o Paulo que tava 6 reuniões do Copom, faz isso, cara, é 1 ano praticamente de reunião do Copom, falando assim, eu não vou cortar até ter dado, e a pandemia prejudicou muito e tal. E cada reunião tem um dado diferente. E a pandemia não tem... Bem diferente. Não, teve reunião que falou que a inflação estava em queda. Depois a inflação está em alta. Teve reunião que a tarifa era 30.
Teve reunião que era 150. Então, cara, como é que sai Isso aí é uma incerteza. Como é que sai de... Como é que do nada são 120 mil? Como é que isso explica? Como é que você explica a cabeça de Trump? Uma hora ele é taco. Trump always chicken out. Hora ele fica macho e bota 120%. Só que aí, o que acontece? Que nem eu falei, economia, risco a gente corre. E o problema é a incerteza. Eu não sei se eu devo te contratar, Rafael, para fazer alguma coisa que eu vou precisar de insumos vindo da China, vindo do México, vindo do Vietnã. Amanhã Trump pode colocar uma tarifa de 120 vindo da China, eu te contratei e falo, Rafael, você está demitido. Então o que eu faço? Eu não te contrato. Por isso que o payroll também não vai tão bem. Sim. Eu não te contrato. Eu falo, cara, eu não sei se eu vou precisar do Rafael ou vou precisar do Rafael Lara desesperadamente. Sim. Dá para esperar? É que nem uma eleição. Quem vai ganhar a eleição? Eu não sei, é uma incerteza. É uma incerteza. E o Ciro não pontua, né? Por exemplo, você pega no último trimestre de 2022. Por que os investimentos, se eu não me engano, caíram no Brasil no segundo trimestre, no último trimestre de 2022? Por causa das eleições. Quem vai ser o presidente? Lula ou Bolsonaro? Eu sei precificar Lula. Eu sei precificar Bolsonaro. Agora, os dois juntos eu não sei. Quem vai ser o ministro do Meio Ambiente? Salles ou Marina? Cada um tem um preço. Eu sei avaliar cada um. Agora, os dois juntos, eu falo, Rafael, vamos esperar ver quem vai ser o presidente? Vamos esperar ver, finalmente, quanto vai ser a tarifa de Trump para tomar as decisões de contratar ou não a pessoa? E aí vira essa situação, né? E assim, por exemplo, se vier o Hasser, que já falou que acha que juros, você tem que cortar juros mesmo para incentivar a economia. É um colegiado. Mas ele sendo cabeça... Porque é o seguinte também, né? Se vem o Hasser, não rola um corte de, sei lá, 0,5% em 2 reuniões? 0,25, 0,25? Pode cortar, quero ver os dados. Agora chegar e falar, vê o Hasser, vou cortar 0,25 com 0,50, baseado em quê? Baseado numa inflação de 3,5%? A meta é 2%, você me enfiou 3,5% e vou cortar a taxa de juros? De onde você está tirando isso? Qual é a meta da inflação? 2%. Está 3,5%. Como é que você corta a taxa de juros? Não ligou mais para a inflação? Você vai dar uma de Biden. O que Trump fez? Culpou Biden. Quer dizer, Biden não tinha a mínima ideia do que estava fazendo. Literalmente, coitado. Coitado, tá não completamente sabia nem olhando. Perdido. Agora, o que o Trump fez? Culpou Biden. Culpou Biden. Mas Biden não tem nada a ver com aquilo. Não. Não tinha nada a ver com aquilo. Ou seja, a minha inflação é 3,5%. E outra, às vezes também não é só a inflação que prejudica, preço alto prejudica. Inflação é a dinâmica. Sim. Preço alto prejudica. Então, quando o preço já é alto, isso prejudica a capacidade de pagamento da população. Então, Trump pode começar a perder uma aprovação se o preço ficar muito alto, porque lá não é que nem no Brasil, que você tem reajuste mensal, semestral, anual, etc. E aí vira essa bola de neve nos Estados Unidos. Não se sabe exatamente o que vem pela frente, não se sabe exatamente o que o novo presidente do Federal Reserve vai querer. E outra, até maio, né, que vai mandar tudo. Você tem um pau. ponto aí importante. Eu não estou tão preocupado com a taxa de juros, eu estou mais preocupado com a bolha do IA. Sério? Sério. Se você pegar um gráfico, você vai pegar a bolha do IA, do Standard Poor's 500 subindo, do Nasdaq subindo, do M2 subindo e ouro subindo. Os três subindo é estranho. E quando a bolsa sobe, o ouro cai. O M2 está subindo. E se você subir a taxa de juros por algum problema de inflação, você fura essa bolha. Eu vou até explicar para a galera de casa o que é a tal da bolha da IA, se me corrija se eu estiver errado. As 7 magníficas. O Michael Burry, que é o cara que é interpretado pelo Christian Bale no filme A Grande Aposta, ele foi o cara que sacou, um dos, né, que conseguiu entender ali sobre a crise de 2008, sobre o crash de 2008, antes da crise de 2008 rolar. Então ele fez muito dinheiro lá no fundo dele. O fundo dele é o Sion, né? Ou era, porque foi fechado o fundo agora. Noriel Rubini também. Aí você tem os outros caras lá, tem a baita história, quem não assistiu o filme e gosta do mercado financeiro, aproveita agora o fim de ano aí, o recesso e assiste.
Se não me engano, ganhou o Oscar, enfim, vai estar certo. Bom, o que acontece? Ele agora soltou um relatório, faz, sei lá, 1 mês e meio, que deixou o mercado meio de cabelo em pé, né? E eu que tenho pouco cabelo, também fiquei de cabelo em pé. O meu também ficou. O seu também ficou. Pois bem, o nosso cabelo fica de pé naturalmente, né? Até porque ele precisa ficar em pé para poder começar parecendo uma plantação de arrozinho do Vietnã. Isso, muito bem. O que acontece? Ele soltou um relatório falando sobre bolha de inteligência artificial, de que basicamente a NVIDIA e a Palantir estariam ali rodando a mesma grana. Então você tem lá 500 milhões de dólares na compra de uma subsidiária da Palantir. Palantir, que é uma empresa de inteligência artificial criada pelo Peter Thiel, que foi diretor financeiro do Facebook. Ele, inclusive, é um dos caras que veio depois do Eduardo Saverin lá no Facebook, né? No filme também, a rede social, você pode acompanhar lá a história toda do Eduardo Saverin. Mas enfim, não é esse o foco. O foco ele fala, olha, a NVIDIA está comprando coisa da Palantir, a Palantir compra coisa da subsidiária da NVIDIA, subsidiária da NVIDIA vende coisa para a subsidiária da Palantir, que compra coisa da NVIDIA. Ou seja, os 500 milhões de dólares que estão ali no meio, eles não estão saindo dali. Eles estão ficando naquela mesma rodada. O problema é o seguinte, que toda vez que a NVIDIA soltava uma notícia de que, olha, estamos fazendo uma parceria com a Palantir para a inteligência artificial, a ação subia 30%, 40%. Mas como é que ela estava subindo 30%, 40%, né, no geral, se você não tem um aumento de receita? Você não tem grana nova entrando, é a mesma grana. E aí você gera bolha, porque a mesma grana está entrando e saindo de dois mesmos lugares, você não está vendo essa movimentação e a ação vai, né, vai especulando, e aí, do meio do nada, pode estourar. Expliquei certo? Explicou, e outra, você teve a bolha dos anos 2000. A gente sempre acha que sabe muito mais do que os mercados. Aprendemos com os erros. Tivemos a bolha de 2008. Tivemos a bolha de 2020 com o share buyback. E a gente se assemelha muito a um cenário de bolha de 2000, né? Pra galera que... Eu descobri esses dias. Tem a galera que não sabe o que foi a bolha de 2000, porque 2008 ficou tão famoso. E tem o livro This Time is Different, que a gente já falou aqui. Pois é, a gente do Rogoff e da Carmen Reinhardt. Será que ano que vem a gente consegue fazer um sorteio de livros? Rogoff é um ótimo livro. Esse e o Crisis Economics, do Noriel Rubini, são 2 livros excelentes. Vamos arrumar um patrocínio de bibliotecas eu compro econômicas. 2 aí, não, que isso, professor. Tá bom, então não compro. Vamos arrumar um patrocínio. Poxa vida. Tá bom. Aí é bom. É bom. Compra um e a gente leva 2. Isso, vai na minha. Fechou. Tá bom. Mas enfim, o grande ponto é o seguinte. A bolha de 2000, ela foi a bolha chamada bolha das .com. O que foi a bolha das .com? Né? Foi uma bolha que, inclusive, para quem já assistiu lá o Shark Tank nos Estados Unidos, o Mark Cuban, que é o dono do Dallas Mavericks, lá, um bilionário, ele fez muito dinheiro na bolha das .com, porque um amigo dele avisou sobre a bolha, ele entrou vendido e fez muito dinheiro no dia do crash. Quando ele estava vendido, né, toda vez que caía, ele fez dinheiro, então ele foi para $1 bilhão em, sei lá, uma semana de crash. A bolha das .com é o seguinte, você tinha muita empresa de tecnologia, de campo digital, que estava disparando muito no mercado. E não necessariamente todas as empresas de tecnologia vão fazer dinheiro aquele tanto que é esperado delas. Então, aí do meio do nada, o mercado entende que está tendo aquela especulação enorme exacerbada e começa a cortar a expectativa de várias dessas empresas. É diferente, por exemplo, do crash 2008. O crash 2008 era um crash imobiliário. Era um crash do subprime. Real estate do CDO's Mortgage Backed Security. Isso, que a melhor cena é, inclusive, a do Steve Carell, né, o personagem que tem uma das caras mais estereotipadas de norte-americano. É impressionante quando ele faz a cara dele de o que está acontecendo? Que ele descobre numa boate, né, que uma dançarina tinha 10 imóveis e não tinha pagado por nenhum deles. Ele fala assim, como é que é isso? Ela, não, eu paguei o aluguel de um com outro. E tudo adjustable, ajustável. E tudo é taxa ajustável. de juros pós-fixada. Meu Deus! E aí o negócio ia subindo. Expliquei certo a bolha das .com? E a do subprime também. Do subprime é complicado. E o share buyback também, porque não veio, porque veio a pandemia, mas estava contratado no Credit Crunch. Pois é, porque de tempos em tempos o Banco Central coloca uma pulga atrás da orelha de bolha a caminho. Até porque o nosso sistema, se a gente for analisar, de fato, o nosso sistema é um sistema falho. Né? Ele permite especulação. O ponto é que de tempos em tempos a especulação ela é quebrada. Especulação é importante. Uhum. Especulação, pelo nome, não é especulação do vagabundo. Sim. Mas especulação é importante, porque vamos supor, eu faço um IPO. Uhum. Se você não chegar e comprar, e ninguém comprar,
Eu não vou fazer IPO, então a especulação é bom. Sim. Agora, por exemplo, você tem algumas maneiras de fazer novas bolhas. Como aconteceu na década de 20, não, olha eu falando aqui, em 2020, logo depois da quebra de 2008 do Lehman Brothers, o Ben Bernanke jogou a taxa de juros lá embaixo, o que o pessoal começou a fazer? Recomprar a ação. Então eles recompravam a ação, se alavancavam nos bancos, recomprava a ação, fazia o follow-on e com o dinheiro do follow-on pagava o banco e impulsionava. Ele praticamente fazia a bolha se formar. Sim. Quem investiu mais foram as próprias empresas. Sim. Aí chegou uma hora, a curva de juros inverteu. E a gente sabe, quando a curva de juros nos Estados Unidos inverte, pelo menos até 1985, ela é um bruta do indicador precedente de que vai ter recessão. Então os bancos falaram, olha, o nosso RAROC vai ser prejudicado, eu preciso de capital econômico. Preciso de capital econômico, o Banco Central entrou dando dinheiro, $250 bilhão em 19 de outubro de 2019. Nós falamos, tem alguma coisa muito errada aqui. Então o banco, se eu não me engano, quem era? Não sei se era o JP Morgan, estava vendendo ativos de crédito para se adequar ao RAROC dele, ao capital econômico. Capital econômico não tem nada a ver com Basileia. Capital econômico é a probabilidade de default junto com expectativa de perda, mais exposure no default e quanto que eu vou perder no default. Não, peraí, vamos explicar esse conceito aí, vamos que é um lá. conceito complexo de explicar na TV brasileira. RAROC. Vamos usar analogias? Vamos usar analogia. RAROC. Risco ajustado retorno ajustado pelo risco. Numerador. Você vai ter o retorno menos o custo de captação. Retorno menos a grana que eu tive que gastar, que eu tive que captar. Embaixo, capital econômico. Os termos são em inglês, tudo bem? Capital econômico. Capital econômico. Ele é função da probability of default. Probabilidade de você dar calote. De eu não pagar minha dívida. De eu não pagar a dívida. Legal. Essa probability of default, ela também depende do exposure at default. O que é exposure at default? Quanto você deve no dia que você vai dar o totó. Legal. Eu dei 100 mil, mas agora minha dívida é 50 mil. Eu estou devendo 150 mil. 50 mil só. Probabilidade de default aumentou, mas eu estou devendo 50 mil só. 50 mil eu já paguei. E loss given default. Eu pergunto para o meu advogado, vem cá, eu tenho garantia desses 50 mil ou não? Baseado no teu experimento, você como advogado, qual é a probabilidade de eu ganhar, se eles derem um default, eu ganhar esses 50 mil? Não, peraí, vamos entender isso. Agora eu acho que a galera se perdeu porque eu me perdi um pouco. A gente tem que ser sincero. Dá uma lousa aí que a gente vai à loucura. Uma lousa seria bom pro próximo ano. Seria lindo aqui, maravilhoso. A gente gosta muito deste programa que vocês bem sabem. Nós gostamos da lógica desse programa aqui ser um jornal que tem também... BMC Class. É um Class também, entendeu? É uma parte educacional, por isso que a gente sorteia livro e tudo mais. E a gente tem a honra de receber um professor gabaritado como o professor Roberto Dumas. Vamos lá. Deixa eu entender. Eu tenho uma loja de sorvete, certo? Mas uma sorveteria, uma baita sorveteria. Eu gosto muito de falar de sorvete. O numerador você matou. Então aí eu tenho, aqui, na hora que eu for analisar essa empresa, que é a minha sorveteria, eu tenho que colocar... o meu retorno, ou seja... E quanto você pagou cada sorvete? A minha grana é menos quanto que eu paguei para ter cada... O retorno, o preço de venda do sorvete... Preço de venda do sorvete... Menos o custo de compra do sorvete. Menos o custo de compra do sorvete, legal. Fechou. Legal. Fechou. Esse lado... Agora vamos para baixo. Que eu estou dividindo. Isso. Legal. É um ratio, capital econômico. Legal. Então aqui em cima é a grana que... É o que sobrou. Sobrou. Só que para isso eu preciso alocar um capital. Para conseguir fazer o sorvete ser vendido. Chama capital econômico. Sim. O Banco Central pede. Capital econômico, ele depende da probabilidade de você dar um calote. Ou seja, eu sou um empresário, eu estou abrindo minha empresa. Eu chego lá, o Banco Central fala assim, estou abrindo minha empresa porque eu tenho 100 mil reais aqui na minha conta. Você tem que botar 20 mil de capital econômico. Para conseguir o negócio girar. Isso. Mas a probabilidade dessa empresa dar calote piorou, então coloca 30. Por quê? Mas por que ela piorou?
Conta de fatores adversos. Porque você tem a legislação e a regulamentação dos bancos para avaliar o capital econômico de cada entendi. banco. Aí eles têm lá fórmulas. Teu banco, a tua empresa, a tua sorveteria, ela não está muito bem. Você está usando uma probabilidade de calote de 20%. Utilize uma probabilidade de calote de 40%. Porque eu, como banco, também não posso que você não me pague. Porque se você não me pagar, se todo mundo não me pagar, o banco quebra. Todos os bancos quebram. Sim. Então eu sou um supervisor. E é aquele problema, né? Porque se você vai deixando a dívida... É o que um CEO de banco, inclusive, falou no New Deal aqui uma vez. É o cliente bom para o banco que tem dívida e paga a dívida. Paga a dívida. Se ele não paga a dívida, ele vai ter que renegociar daqui 5 anos aí e dinheiro. Multiplica por quanto que você tem de dívida. Então tá. Então aí eu tenho lá... Eu tinha 40% de expectativa de perda. Uhum. Eu tô na minha dívida hoje, outstanding, é 50 pau. Legal. Então eu tinha 100 pau. Hoje está 50 pau. Tive que deixar 40, então tá 50 ali na e é 50 mil que eu tô devendo. Legal. E aí eu quero saber, eu pergunto pro advogado... Qual a chance de eu conseguir? Qual a chance de, se ele der problema, quanto que eu recebo? Ele vai falar, pô, mas você tem casa em garantia. Você recebe 100%. Cara, você tá clean. Você não recebe nada. Aí eu jogo 100%. Esse é meu capital econômico. Como a curva de juros inverteu, meu probabilidade de default subiu. Entendi. E meu capital econômico, eu precisei de mais capital econômico. O Banco Central falou, pera aí que eu dou para vocês. Então, e aí, onde é que isso entra na crise? Isso poderia dar um credit crunch, porque estava todo mundo vendendo... todo mundo tá pegando dinheiro do Banco Central. Exatamente. Saquei. E aí, se você tem muito dinheiro... Todo mundo vendendo suas carteiras de crédito para não ter que tomar do Banco Central. Falou, quem quer minha carteira de crédito? Eu não tenho uma carteira... Lembra da minha carteira de sorveteria? Sim. Pega você. E aí... Tira essa carteira, pega você. E aí, se você pegar... Aí eu não preciso de capital econômico. E aí o Banco Central não consegue injetar dinheiro também. O Banco Central não precisa injetar dinheiro. E aí a gente escapou dessa bolha. Escapamos por causa da pandemia. A pandemia bagunçou tudo. Mas que isso já estava contratado num credit crunch... Ia rolar. Ia rolar. Até porque crédito é confiança, né? É um credit crunch e os bancos começaram a vender, se desfazer dos créditos de sorvete, de sorveteria. Entendi. Você acha que não ia bater no Brasil? Claro que. Porra, você ia bater no Brasil. Claro. Aí veio a pandemia, bagunçou tudo, misturou tudo, não sabe o que foi credit crunch, não sabe. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém está falando que nós estávamos projetando, que sabíamos que ia acontecer pandemia. Não é. Não é Ninguém isso. Sabia. Ninguém sabia nada de pandemia. Você morou na China, você sabe. Não. Que isso, cara? Você está criando teoria da conspiração para você ver. Você acabou de dar uma ferramenta para os malucos. Você sabia que ia ter pandemia? Não sabia que ia ter pandemia, não. Claro que não. Agora, então é isso. Então, você tinha uma crise de crédito muito forte. Possível crise de crédito começando. Porque os bancos estavam se desfazendo dessas carteiras de crédito. Exatamente. E aí ninguém precisava pegar dinheiro. Ninguém quer emprestar para mais ninguém. E aí você não empresta dinheiro para ninguém. E aí você começa a colapsar a base. Credit crunch.